Como sempre, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de perguntas diversas, onde eu ajunto várias dúvidas que vocês enviaram, tá bom? A primeira delas, ângulo pequeno de cavalete é bom para tocar? Você tem um ângulo, você tem mais ou menos ângulo, isso é bom ou ruim? Olha, vamos falar do padrão, tá? Não estou dizendo cavalete reto, como vem de fábrica, vem de loja, estou dizendo quando o instrumento foi ajustado. A gente pode deixar com mais ângulo ou menos ângulo. Não é nem ruim, nem bom. Carne mal passada é ruim? Para quem não gosta para quem gosta, não. Eu que gosto de carne mal passada é excelente. Para mim, o contrário, é ruim. Carne bem passada é terrível. Então, em si não é bom e nem ruim. E uma coisa que a gente precisa aprender as coisas em si não têm um significado, mas sim o significado que você dá para as coisas. Então, por exemplo, os músicos profissionais de alto nível costumam preferir porque tem gente que prefere o contrário, um pouquinho menos de ângulo. Por quê? Quando eles forem tocar peças que têm aqueles arpejos muito velozes que a gente faz, você vai fazer menos movimento. Quando você tem menos ângulo, você faz menos movimento. Mais ângulo, mais movimento. Mas você fica mais livre para tocar uma corda solta, tá? Então, são coisas diferentes. Eu já faço um ângulo médio aqui e você não precisa se preocupar com essa questão, tá bom? O melhor ângulo possível para você tocar foi o ângulo que eu consegui chegar a essa conclusão com mais de 10 mil instrumentos ajustados. Inclusive, vocês podem nos enviar instrumentos para ajuste de todo o Brasil, entrando em contato pelo WhatsApp. Vou passar opções de valores, parcelamos os ajustes, como fazer o envio, só empacotar bem o estojo e nos enviar. Muitas das vezes, vocês perguntam para mim assim, irmão Felipe, como eu faço para fazer o pagamento parcelado no cartão? Eu envio o link, igual uma compra online. É bem simples, tá bom? Então, sobre essa questão do ângulo, não é bom nem ruim, depende agora. Se você está sem ajuste, eu não sei nem como que está o seu ângulo. Às vezes está tocando com um cavalete reto, né? Eu lembro de uma vez que um músico enviou um instrumento, eu ganhei um instrumento do meu tio, porque ele não conseguiu aprender a tocar, né? E aí ele enviou o instrumento, então em contato enviou. Aí eu olhei assim o instrumento, gente, o cavalete estava reto, sem ângulo nenhum, estava assim, reto, né? Aí eu olhei o cavalete e falei assim, o seu tio esbarrava uma corda na outra, né? Aí ele perguntou, o tio dele falou, eu esbarrava. Como ele sabe? Olha, teu tio não conseguiu tocar e nem o Paganini conseguiria tocar, nem o Perman conseguiria tocar no violino dele, nem o Heifetz, nem o Isaac Starr, ninguém conseguiria tocar no instrumento dele. Por quê? Ninguém conseguiria tocar no instrumento dele? Porque ele estava sem ângulo nenhum. Então a gente precisa analisar seu cavalete para entender, tá bom? Muitos desistem por falta de ajuste, tá? Principalmente criança. Segunda questão. Meu Felipe, eu já vi vários arcos. O contexto dessa pergunta era assim: como a gente dispõe de arcos antigos europeus para venda, mais uma vez, eu explico várias vezes porque o pessoal compreende errado. Ajuste, inclinação, restauros, reparos, eu trabalho com instrumento desde os mais simples até os mais avançados. Venda de instrumento, eu só tenho venda de arco, perdão, eu só tenho os arcos avançados no momento. Mas reparo, inclinação, todos, instrumentos também. Eu estava falando com o cliente, ele falou, Felipe, eu quero saber sobre os seus arcos com talão em marfim. E eu passei para ele o valor que é um valor razoável, porque são raros. Ele falou, nossa, eu já vi vários arcos, essa segunda questão, com talão em marfim por R$700, R$500 nas lojas. Vamos lá. A gente precisa ter uma noção da realidade. Tá? Esse vídeo tem um intento de instruir, jamais de ofender. Os arcos com talões, materiais exóticos, vide legalização, tá? Eu preciso fazer esse preâmbulo. Eu sei que são várias ressalvas, mas a gente não faz, enche de comentário. Existem as legalizações do marfim de mamute, que já foi extinto há mais de 10 mil anos e se acham
lá no Alasca e em vários países ossadas que tem as presas e o governo local permite a comercialização. Então existe sim o marfim legalizado. Existe o ilegal que nós não tocamos, né? A gente nem olha, né? E a gente, é importante dizer que aqui no ateliê não comercializa marfim, tá? Então esses materiais exóticos como marfim, casco de tartaruga, que tem que ser legalizado, porque tem que ter legalização. O chifre do rinoceronte, que eu nunca peguei na minha mão, eu já vi, mas eu nunca peguei, que é caríssimo. Segundo algumas culturas, tem propriedades até afrodisíacas, por isso eles chegam a pagar milhões de dólares por 1 quilo, né? E se for feito da maneira legalizada, quando o animal falece, tudo bem. Agora, fazer as crueldades que fazem, eu sou completamente contra. Imagino que todo mundo que está me assistindo. Então, vídeo a legalização dos materiais. Esses materiais legalizados, né, ou de peças muito antigas, tal, são raríssimos, tá? Então, esse talão branco que você viu na foto, que você comprou de um arco, ele não é esse material original. Ele é osso, que é um material que depende da qualidade, mas é razoavelmente abundante, ou ele é plástico, ou ele é uma resina, ou ele é baquelite, que imita o material original. Nunca, jamais que você vai comprar um bloco de talão de marfim, de mamute, que tem fornecedores legalizados para Arquetaio que fornecem isso, e você vai pagar o valor suficiente para você mandar até a China, construir o arco, pagar imposto, mais de 100% de imposto, e chegar aqui por R$700, a loja por... Jamais. Você vai pagar o bloco, a última vez que eu vi, eu vou falar assim, em dólar, de 700 a 1.000 dólares, um bloquinho, para fazer um talão, tá? Então, não nos enganemos, materiais raros, infelizmente, são muito caros, tá? Ainda mais os legalizados, tá? Então, o que você viu ou é osso ou é plástico, que não é nenhum demérito. Você quer ter, não tem nenhum problema, e eu inclino esses arcos aqui, não tem nenhum problema. A única coisa que você tem que saber é que não é o material legítimo, tá? É uma réplica, é uma cópia, tá? Você não vai ter todo aquele valor agregado, toda aquela energia do material, tá bom? Então, é a única coisa que é interessante vocês saberem. Terceira pergunta: por que arcos antigos são raros? Tudo antigo é raro, porque é difícil sobreviver, tá? É difícil, por exemplo, esse arco aqui passou pela Primeira Guerra Mundial. Esse arco aqui passou pela Segunda Guerra Mundial. Ele é daquela região, ele é francês, é parisiense. Então, imagina como foi para ele sobreviver a tudo isso, né? Provavelmente foi de uma família muito rica, que teve como sair dali, né, quando estava tendo os conflitos, depende da guerra, depende do período, né? Ou, né, ficou guardado em alguma fortificação, levaram para o interior da nação. Então, é por isso que é difícil sobreviver. O Strade fez pouquíssimos instrumentos. A Segunda Guerra Mundial destruiu a maioria, os soldados iam invadindo, saqueando, roubando tudo. Por curiosidade, o violoncelo, não tenho certeza agora se foi o do Rostropovich, eu acredito que sim, o Strade dele, esse instrumento lá atrás foi furtado pelo Napoleão Bonaparte, né? O Napoleão Bonaparte tocava violoncelo, né? Não sabe se tocava bem ou mal, ninguém ia ter coragem de falar para ele que ele tocava mal. Eu fico imaginando essas personalidades, né? Fazendo uma aula de violoncelo. Quem vai ter coragem de falar para o Bonaparte que ele está ruim, que tem que estudar mais, que o arco está torto, que... Eu fico imaginando isso, né? Então, e tem inclusive, salvo engano, na lateral do instrumento a marca da espora dele, que ele machucou o instrumento quando bateu a bota, né? São peças que são peças de desejo.
claro, guardadas as devidas proporções, o violoncelo estrade original desse arco que a gente está aqui também, as proporções de preço, né, são totalmente diferentes, né? Então, por isso é difícil de sobreviver. Eles tiveram que atravessar os séculos, tá? Então é muito difícil mesmo de sobreviver. Quer ver uma arte que quem gosta tem muita dificuldade de encontrar peças antigas? Porcelanas pequenas. Existem ainda lustres de porcelana. Foram completamente destruídos, caiu uma bomba, demolia. Se fosse de madeira, às vezes ele cai e pode não quebrar. De bronze pode não quebrar. Agora de porcelana, né? Então, realmente, muitos objetos são muito difíceis de atravessar os séculos justamente por isso, tá bom? Por conflitos, por cuidados. Eu não lembro quem que me contou uma história que passou na frente de uma casa. Estou tentando lembrar aqui, mas eu vou parafrasear para vocês. E era um violinista e tinham duas crianças brincando. Ele viu o estojo jogado de violino no quintal e tinham duas crianças brincando com arco de violino assim, batendo de espada um no outro, né? E ele viu, tocou a campainha, apareceu a mãe das crianças, isso aí, não sei quem deu de presente, ele foi e comprou. E eram arcos bons, quando ele trouxe para eu ver, alemães, franceses, um estojo de violino antigo, um violino muito antigo, todo destruído. Então, às vezes, cai na mão de alguém que não sabe o que tá. Eu já contei a história, de que eu vou também parafrasear, que essas histórias têm muitas versões, de alguém que impediu nos Estados Unidos uma mulher de abrir um violoncelo, estava num ferro velho, alguma coisa assim, Stradivari, original, que ele ia montar um porta-CD. Sabe? Então, é por isso que não sobrevive, né? É por isso que não sobrevive. Esses arcos antigos são dádivas terem sobrevivido, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Até. Deus abençoe.